quanto mais avançava a existência, mais morto era tudo. Como se eu caminhasse pausadamente, descendo a montanha, e imaginasse que a estava subindo. Foi assim mesmo. Segundo a opinião pública, eu subia a montanha, e na mesma medida a vida saía de mim. E agora, pronto, morre. A vida não pode ser assim, sem sentido, asquerosa. Talvez eu não tenha vivido como se deve. Bom, queridos, tem dia que é noite, não é verdade? Tem dias difíceis. Hoje eu peguei esse livro aqui para dar uma lida, reler, na verdade, já li várias e várias vezes. E hoje eu estava precisando um pouquinho dessas reflexões de Ivan Illich, porque a sua morte conta tanto pra gente, conta tanto sobre o sofrimento que também encontra lugar dentro de nós e acaba ecoando aqui nas nossas questões sobre a vida, sobre a finitude, sobre o sentido, e sempre buscando essa crença de que a vida ela tem sentido a ser realizado. Hoje eu trabalhei muito, acordei muito cedo, acordei umas 5 horas da manhã, e agora são 8h18 da noite. Eu vim trabalhando, escutando muitos pacientes, escutando e acolhendo muitas dores, muitos sofrimentos. E aí agora, no final do dia, olhando para mim, na hora do almoço também foi um pouco assim, escutando o silêncio, escutando dentro de mim ecoar também os meus sofrimentos e as minhas dores, eu parei para pensar e por isso eu peguei o livro. Nossa, eu preciso escutar o que eu tô falando por dentro. Eu preciso escutar aquilo que eu escuto tanto dos outros e não tenho parado para escutar de mim. Os dias correm, a vida vai passando, as coisas elas vão se amontoando, prazos, pedidos, trabalho, conta para pagar, questões em abertos que a gente não sabe responder sobre a vida, prestação de contas que a gente acha que tem que dar para as pessoas, né, que na verdade não temos, mas a gente acaba às vezes se confundindo e se convencendo de que a gente precisa prestar muita conta para todo mundo. E não é bem assim. Comecei a observar também que eu tenho criado sofrimento que não são meus. Nessa ideia de querer prestar conta para as pessoas, na verdade se revela um desejo de querer ser visto de uma forma que ainda não estou sendo. E às vezes quando a gente quer muito se moldar no desejo que a gente gostaria que o outro captasse, porque na verdade é nosso desejo, né? Não é sobre o outro. E quando a gente começa a se esforçar, a gente vai vivendo como, né, sempre a busca daquele padrão de que outros impõem sobre nós, mas que nem foram eles mesmos que criaram. Não sei se você já parou para pensar nisso em algum momento. Mas a gente cria padrões imaginativos, de expectativas, nós mesmos colocamos sobre os outros, referentes a nós, e no final a gente corre para tentar pagar essa conta que nós criamos. Então, hoje eu refleti muito sobre isso. E essas reflexões sobre o sofrimento, sobre a finitude, quando a gente se vê muito imerso nelas, são reflexões que cansam, né? E a vida, além do seu cansaço natural, quando ela se encontra com a realidade dos nossos pensamentos, desse mundo interno, ela cobra um preço também, né? Se a gente está falando de pagar um preço, quando nós queremos silenciar aquilo que grita em nós, quando a gente quer fechar os olhos e os ouvidos para aquilo que o nosso interior, o nosso espírito está pedindo para, olha, ser notado, olha, eu estou aqui, me vê, me escuta. A gente precisa trabalhar isso daqui, a gente precisa dar atenção para isso daqui. Níveis de estresse, níveis de cobrança, de autocobrança. E às vezes quando a gente mergulha nessa insanidade de querer sempre dar conta, no final, a gente encontra, na verdade, o caminho da sabotagem. O caminho de reconhecer que não dava para fazer tudo isso. Eu acho que eu fui além do que eu podia, além das possibilidades. E não é sobre culpa também. É minha culpa e eu sou culpado por ser assim, por estar assim. Não. A gente precisa parar e entender a vida de forma mais simples. Falta simplicidade. Falta simplicidade para a forma que a gente olha para a vida, mas também o jeito que a gente vive a vida.
Já percebeu que muitas vezes a gente se desgasta muito por querer coisas, por buscar coisas que são totalmente fúteis? Desde coisas não necessárias, estou falando de futilidade mesmo, mas de coisas caras, né? E boas, justas de se ter e de se buscar. Casa, carro, roupas novas, coisas para decorar a casa. Eu que amo decoração. Mas quando essas coisas elas fazem com que a gente precise ultrapassar nossos limites, ir além do natural, como se fosse extremamente necessário ter, no sentido de, se eu não tiver um carro eu vou morrer. Se eu não tiver uma casa eu não tenho lugar para morar. Que não é verdade. E isso eu falo do que eu escuto, das pessoas que me buscam, mas também sobre mim. São pensamentos meus. Compartilho aqui abrindo meu coração, abrindo muito da minha ansiedade, das minhas ansiedades, e como eu tenho lidado com tudo isso. Buscando uma vida mais simples, que se revela no aqui e no agora. Não é um papo clichê, bota sua atenção no aqui e no agora, o mindfulness barato, né? Eu amo mindfulness, só para deixar bem claro, indico e faço com meus pacientes, meus alunos, mas existe agora essa moda, é igual a moda da neurociência baseada no sei o quê, ou então mindfulness baseado no sei o quê. Não precisa de tudo isso, né? Não precisa fantasiar tanto o palhaço, como eu gosto de falar. O mindfulness ele é uma ótima técnica para chamar a nossa atenção para aqui, para agora, mas a gente precisa direcionar essa atenção buscando essa simplicidade, é o que eu tenho feito. Se perguntar antes de comprar alguma coisa, se perguntar 1, 2, 5 vezes, realmente isso é necessário, eu preciso realmente disso, o que isso vai mudar na minha vida, o que isso vai mudar nas minhas emoções, na forma como eu me vejo, como eu vejo as pessoas, como eu lido com a vida, depois de 5 horas, depois de 1 hora, às vezes, né? A dopamina é muito rápida ali, aquela dopamina gerada numa compra, a satisfação ela passa muito, muito rápido, pico, pouquíssimo duradouro. Aí fica depois a culpa, fica o remorso, porque as coisas que nós vamos buscando também freneticamente, de forma rápida, de forma a querer nos saciar ou resolver nossos problemas muito rapidamente, isso vem como uma avalanche depois. Uma avalanche sobre nós, e a gente mal dá conta da escolha que nós fizemos, vamos precisar dar conta das emoções que elas trazem, e essas escolhas elas acabam trazendo pra gente também. Então hoje eu faço essa reflexão abrindo muito, eu quero viver do que eu tenho vivido, mas também do que eu quero viver. Eu quero viver sempre mais uma vida mais simples. E aqui, até mesmo no YouTube, produzindo esses conteúdos, qual é o meu maior objetivo aqui? Meu objetivo, ele sempre foi, desde que eu gravei o primeiro conteúdo aqui, ele sempre foi criar uma comunidade. Eu não quero inscritos por inscritos, eu não quero pessoas que, gostei do conteúdo dele, vou me inscrever. Não, eu quero pessoas que possam agregar comigo e não só me acompanhar de ver meus vídeos, mas de criar e fazer parte de um senso de comunidade junto comigo. E aí, qual é o critério? Eu tenho critério também para você estar aqui, para você se inscrever no meu canal. O critério é que você tenha o coração bom, minimamente bom, que você busque a bondade na sua vida, que você pelo menos desconfie que a vida vale a pena ser vivida, ainda que você esteja totalmente desacreditada disso, você tenha o pingo de esperança lá dentro. De falar assim, olha, eu vou me inscrever nesse canal para escutar o que esse cara tem para falar e talvez ele me convença de alguma coisa, já que eu tenho um coração bom, né? Ele falou que tem que ter um coração bom, eu tenho um coração bom, por mais que eu não acredite muito nas coisas, nas pessoas, eu vou me inscrever aqui. Então, se essa chama de coração bom está acesa dentro de você, aqui é o seu lugar. Eu quero uma comunidade de pessoas que possam se conversar, possam falar. Eu acho muito íntimo isso, eu tenho a plena consciência de que eu estou falando aqui para pessoas que são inscritas, não são inscritas, vão ver e não vão se inscrever, mas eu acho muito íntimo poder falar, né, de pensamentos, de sofrimentos, porque, veja, são pautas muitas vezes das minhas terapias, e trazer aqui também é com o objetivo de poder alcançar pessoas e corações que vivem ou viveram a mesma coisa que eu, estão vivendo e não têm um norte, e às vezes fica pensando, nossa, é só comigo que acontece isso, sou só eu que estou nesses pensamentos, e não é, acredita nisso. Sabe uma coisa muito legal que o Viktor Frankl ele fala? Ele dizia
que as pessoas elas costumavam a dizer que se perguntar sobre o sentido da vida era coisa de maluco, né? A gente estava ali na época, pensa, na época do Freud, na época, né, das neuroses, e inclusive os questionamentos existenciais, que são muito frutos da filosofia existencialista, inclusive que é muito banhado nesse livro aqui, A Morte de Ivan Illich, a filosofia existencialista com suas questões sobre a finitude, angústia, sofrimento e tantas outras coisas próprias desse lado obscuro humano, levava ali para a psicologia a ideia de que se perguntar sobre o sentido da vida ou duvidar do sentido da vida era algo patológico, né? Uma neurose. E Frankl vai claramente dizer que não, isso não tem nada de patológico. Um adolescente que se questiona se a vida tem sentido ou não, um adulto, uma mãe, um pai, pessoas que provavelmente a gente olha e fala, essa pessoa tem muito claro o sentido da vida, a fé no sentido da vida para ela é inabalável. Não, é totalmente natural, é humano. E quando a gente entende isso e percebe que se questionar sobre o sentido da vida é muito mais uma busca do que uma rejeição. Se hoje você duvida que a vida tem sentido, se hoje você duvida que a vida é vazia, eu vou te falar, você está no caminho certo. Comece questionando, toda busca ela começa por uma questão. Todo trabalho científico começa, se você é cientista, se você é pesquisador, você sabe que começa por uma hipótese. E a hipótese você tem ali várias possibilidades que você vai fechando, você vai diminuindo para buscar respostas, para responder, para confirmar ou negar essa hipótese. Então, se a vida tem sentido ou não, é uma hipótese aberta que você vai precisar encontrar respostas. Mas aí que entra o remédio logoterapêutico. Como você faz essa metodologia, se fosse uma pesquisa? Como que você trilha esse caminho rumo a confirmar ou negar a hipótese de que a vida tem sentido? Vivendo. E vivendo da melhor forma possível. Seja flertando com os seus sofrimentos, flertando com o seu passado, para que ele seja esclarecido. Não flertar com o seu passado para você ficar, né, no lugar de vítima e de culpado, mas para olhar ele à luz do seu presente e entender que muito dos sofrimentos de hoje eles nasceram lá no passado e que hoje você não tem culpa. Hoje você não responde por aquilo. E se responde, você precisa responder contrário do que foi feito, contrário daquelas emoções, porque há uma vida nova te esperando, há possibilidades novas que se abrem para você se ver diferente, ver o mundo diferente, dá nova chance para você, dá nova chance para a vida. Não é simples, não é tarefa fácil, mas entender que se a vida tem sentido ou não, eu vivo da melhor forma que eu puder. E a melhor forma que eu vivo vai sempre responder, vai sempre me esclarecer se essa vida está fazendo sentido ser vivida. Eu, da minha parte, vou te dizer, a vida se revela cheia de sentido quando eu faço aquilo que deve ser feito. Não estou falando o que eu quero fazer ou o que me conforta fazer, mas aquilo que eu devo fazer. A sensação de um dever cumprido, a sensação de ter feito o que demandava meu esforço, demandava a minha potência de vida fazer, nossa, é incrível. E eu desejo para você que você possa também fazer a experiência de ter uma vida vivida, cumprida. Sócrates falou que uma verdadeira vida e uma vida que tenha sentido é uma vida que vale a pena ser vivida. Ora, a gente precisa fazer valer a pena. E não dá para não fazer valer a pena se você estiver agindo, fazendo aquilo que tem que ser feito. Não dá para ficar de braço cruzado diante dos sofrimentos, diante das questões, dos questionamentos. Você pode questionar, mas não pode ficar preso nos questionamentos. Não pode ficar preso na expectativa de que alguma resposta ela vai cair sobre você e pronto, todas as dúvidas, todas as hipóteses, elas foram negadas ou confirmadas. Não. Tem que viver, tem que viver, tem que ir para frente, tem que cumprir as suas tarefas, tem que cumprir as suas demandas, fazer aquilo que depende de você ser feito. Da menor coisa, arrumar a cama, escovar o dente, lavar a louça. As maiores coisas, atender um paciente, dar uma aula para os alunos, estudar para uma prova. Tudo isso são oportunidades que a vida dá pra gente, para que a gente reconheça de que ela tem sentido e vale a pena viver.
A perda crescente de empatia aponta para o acontecimento profundo de que o outro desaparece. A sociedade paliativa elimina o outro como dor. O outro é coisificado em um objeto. O outro como objeto não dói. Caramba, toma, muito forte, né? Isso daqui é Bill Churran, nesse livro A Sociedade Paliativa, A Dor Hoje. Se a gente começou falando da dor e do sofrimento do Ivan Illich, se questionando se ele estava próximo da morte e será que ele não teria vivido a vida do jeito que tinha que viver? E agora o Bill Churran mostra pra gente que a nossa sociedade de hoje anula o outro na sua dor, nos seus sofrimentos, a empatia ela vai se degradando e a gente está correndo muito esse risco. Quando eu falo para você que eu quero uma comunidade aqui, eu quero realmente pessoas que consigam recuperar isso. Se você está me escutando, que você seja capaz de me escutar pensando exatamente isso. Pensando que dá pra gente recuperar a empatia, dá pra gente recuperar a capacidade de olhar pro outro e enxergar além de uma tela, porque a gente só se vê quase, né, através de uma tela, igual você está me vendo agora, mas enxergar mesmo na tela que aquele lá é uma pessoa que sofre, uma pessoa que sente dor, uma pessoa que é humana como eu. Vamos recuperar nossa capacidade de ser empáticos, vamos recuperar nossa capacidade de acolher, de amar, de cuidar e também de deixar ser amado, ser cuidado. Escutar os nossos silêncios, escutar as nossas dores, para a gente poder recarregar o nosso impulso de vida. Hoje, nessa sexta-feira à noite, então bastante cansado, eu quero muito isso, quero recuperar aquilo que eu preciso recuperar para seguir essa vida, seguir a luta, seguir a batalha. Não é fácil, mas é possível. Isso que é o bonito. Né? O Kierkegaard, um filósofo existencialista, falava da possibilidade e necessidade de dar um salto. Né? Dar um salto é evoluir na nossa vida, é encontrar uma camada mais profunda. A gente não pode ficar fugindo da profundidade porque ela nos persegue. Se a gente não dá atenção para ela, ela pega a gente lá na curva de uma forma bem, né, mais pesada do que esse incômodo que ela começa a fazer dentro de nós pedindo atenção. Então, mergulhe em você, igual aquele vídeo que eu falava da Clarice Lispector sobre o mergulho, a interiorização, a busca de si. Faça isso. Faça isso porque dentro do seu interior, aquilo que ninguém está vendo, essa perda de capacidade de ver no outro a dor e o sofrimento, você sobre si não perdeu. Então, não se acostume a silenciar suas dores, a silenciar os sofrimentos, pelo contrário. Dê atenção a isso, questione-se sobre o sentido de tudo aquilo que você vive, dos seus sofrimentos, e busque muito se encontrar. Porque assim você vai ser não só a sua melhor versão, né, um estilo coach de dizer, seja a sua melhor versão, mas eu tenho certeza que você poderá dar sentido às suas dores, aos seus sofrimentos. Não gosto da palavra ressignificar, mas é possível aqui ressignificar tudo isso. Olhar para o seu passado com possibilidade de perdão, de gratidão, e assim, consequentemente, se olhar diferente, olhar para o seu hoje diferente. Se você está até aqui, eu queria muito saber como essas palavras te tocaram. Não é possível que você tenha me escutado, me visto até agora, se nada disso não fez sentido para você, se eu só estou falando besteira para você. Então eu queria muito saber como que isso te alcança, como que você acessou o meu coração e a minha vida no dia de hoje. E eu estou muito feliz por isso, muito feliz. Te agradeço por estar aqui. Se ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Venha fazer parte de uma comunidade. Comunidade que acredita no bem, no sentido da vida, e está disposta a recuperar a capacidade de ser empático, de olhar para o outro e enxergar nele o sofrimento, a dor, não para ficar de braços cruzados, mas para oferecer acolhimento, apoio e firmar um dia a total crença e fé de que a vida ela tem sentido. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero você no próximo vídeo.